Oi pessoal, professor Russo Born, vamos então para a nossa aula de Geografia, turma 201, módulo 20. Vamos falar sobre outras produções agrícolas. Para você acompanhar na sua apostila, estamos na sua página 325. Um tópico bastante relevante do agronegócio e que mexe com bolsa de valores, exportações de alimentação do Brasil. Vamos lá! No módulo 20, então, quando falamos sobre outros produtos agrícolas, além do café, da cana-de-açúcar, por exemplo, nós temos soja, algodão, trigo, milho, arroz, banana, laranja, fruticultura, mandioca, feijão. Ou seja, o Brasil é um país que não produz apenas uma agricultura. Nós temos diversas agriculturas diferentes, plantadas, por exemplo, em grandes extensões, no sistema de latifúndio e também médias e pequenas propriedades. Vamos então analisar esse importante capítulo. Para a gente começar o nosso pensamento, então, temos aqui um lenhador que diz: meu Deus, por que esse calor tão grande depois de um corte gigantesco de árvores? Essa charge ela tem uma intenção crítica para que se possa fazer a agricultura, o agronegócio, devasta-se gigantescas áreas de florestas para alterar a produção local, introduzindo então espécies de plantas que são então plantas não nativas daqueles locais, precisam adaptar-se aos locais quanto ao solo, clima, e a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, é quem tem essa importante função de introdução de novas espécies vegetais de alimentação, por exemplo, em áreas diferenciadas. Isso implica em impactos ambientais muito expressivos. O Brasil tem destaques agrícolas dentro do mundo do agronegócio. Por exemplo, a produção de açúcar, primeiro produtor mundial e primeiro exportador mundial de açúcar. Também temos aqui a produção de café, temos aqui a produção de suco de laranja, temos a produção de soja. Percebe que nós temos então uma produção múltipla. Temos a produção de carne bovina, produção de carne de frango, milho, também temos destaque na produção de carne suína. Também temos destaques no óleo de soja, farelo de soja, algodão e fumo. O Brasil, então, possui várias produções agrícolas, produções agropecuárias de destaque no país, destaque internacional. Quando falamos de soja, então, esse grão, não é nativo do Brasil. Foi introduzido no Brasil no início do século XX, lá por final de 1890, 1900, no Rio Grande do Sul e no Paraná, porque são climas mais frios do país. A expansão do soja só deu resultado com a chamada Revolução Verde, a partir da década de 60 e década de 70, quando se começa a utilizar agroquímicos, venenos no campo, mecanização, implementação agrícola, grandes investimentos bancários no campo. A industrialização do grão de soja, ela então não é voltada exatamente para a alimentação direta, mas para fazer óleo utilizado na cozinha e também farelo para fazer ração de gado no agronegócio. Então não existe um consumo direto como feijão, como arroz, como laranja, como banana, mas sim como utilização do agronegócio, gerando muito lucro, sendo industrializado principalmente para o óleo de cozinha e para a ração animal. Temos aqui um exemplo de óleo de cozinha e o grão de soja.
Se compararmos então a produção de soja que fazemos de exportação para o nosso maior mercado consumidor, que é a China. Em 2016, nós exportamos quase 2 milhões de toneladas. 1,9 milhão de toneladas. Em 2017 foi 3,3 milhões de toneladas. 2018, 3,4. 2019, 6,3 e 2020, 4,6. Aqui nós temos, então, uma desvinculação política, quando, então, o Brasil e o seu ministro, que mexe com questões internacionais, acabou entrando em desacordo com a China, e a China, então, deixou de importar uma grande quantidade de soja e passou a importar, não do Brasil, mas dos Estados Unidos. Essa imagem, então, de 2020, mostra aqui esses pontos verdes com navios de soja saindo dos portos do Brasil e indo para portos internacionais. A China é um grande consumidor de soja do Brasil, é o maior consumidor de soja do Brasil, mas não só a China, nós temos a Indonésia, nós temos a Índia, nós temos países europeus que são também grandes consumidores da soja do Brasil, utilizado principalmente no estrangeiro para ração animal, gado, frangos, suínos, por exemplo. Soja gosta de um clima temperado. O Brasil tem um clima basicamente tropical. Então, origem chinesa desse grão e se espalhou para o mundo inteiro. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, desenvolve adaptação, então, desse grão para um clima brasileiro em áreas, por exemplo, tropicais. Se planta muito soja na região, no Brasil, chamada de Mato Piba, que são iniciais dos estados brasileiros do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Nesse exemplo aqui, temos então aqui nessa porção do nordeste do Brasil, o Maranhão, o Tocantins, Piauí e Bahia. Essa região é hoje frente agrícola, ou seja, está se levando muita cultura de soja para essa região do nordeste do Brasil. Lá por volta de 1970, plantava-se soja nessa porção amarela que nós temos aqui no mapa, lá no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é onde começou a produção de soja na década de 60, na década de 70, com algumas pequenas manchas em São Paulo, em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul. Já por volta do ano de 2003 até atualmente 2020, o soja, o grão de soja, está sendo ampliado dessa porção amarela para essa porção laranjada, entrando em áreas amazônicas, havendo, portanto, desmatamento, extermínio da biodiversidade para a monocultura do grão de soja, que gera muito lucro e balança comercial positiva, favorável ao Brasil. Então, lá em 1970, o Brasil plantava o equivalente a 5 milhões de hectares. Atualmente são 36 milhões de hectares. Em 5 milhões de hectares, produzia-se cerca de 10 milhões de toneladas de soja. Atualmente, nós produzimos cerca de 122 milhões de toneladas de soja, voltados para o mercado internacional, principalmente para a China. Aqui nesse mapa vemos então a área industrializada da China, desde Pequim até a região aqui de Cantão, no sul da China, e essa porção logo aqui a oeste, também ao norte dessa área industrializada, é a área onde então se faz uma agricultura mecanizada dentro do mundo chinês, para também voltado para o consumo interno e também para a exportação. Soja, o escoamento de soja no Brasil, ele é muito importante.
O principal produtor de soja atualmente é Mato Grosso. E do Mato Grosso, então, se faz a exportação de soja através, então, de Porto Velho. Porto Velho é uma área portuária em um rio chamado Rio Madeira. Esse rio Madeira, então, portanto, um porto não marítimo, um porto fluvial, um porto de rio, ele vai levar, os navios vão conduzir até Manaus, e de Manaus, então, os navios então vão partindo para fora pelo rio Amazonas, alcançando então outros países. Não somente pelo rio Madeira e pelo rio Amazonas os navios vão embora, mas também por estradas que levam a áreas portuárias tipo Porto de Santarém e também através de trens e caminhões que vão levar então até o porto, principalmente Porto de Santos, mas outros portos também, Porto de Vitória, o Porto de Itaqui, também são portos que recepcionam soja e fazem o escoamento para outros países. Mato Grosso tem um sistema intermodal ligando rodovias, ferrovias, portos fluviais, portos de rios e marítimos. Então, o destaque está em Mato Grosso, que tem então várias possibilidades de passar a carga de um veículo para outro com grande rapidez e conseguir fazer uma exportação eficaz. A hidrovia do rio Madeira, que é essa então hidrovia que favorece a saída de soja pelo rio Amazonas. O Porto de Santos, em São Paulo, ele é de grande importância porque recebe toneladas de grãos de soja para exportação, principalmente para a China. Os gargalos econômicos atrasam o país. O Brasil precisa de um meio de transporte rápido e eficaz. Os países ricos que têm dimensões continentais, como Estados Unidos, como China, como Canadá, como a Rússia, possuem para transporte de cargas trens. O Brasil, em grande parte, faz o deslocamento das produções agrícolas através de caminhões em estradas esburacadas, em estradas que cobram pedágio muito caro, em estradas colapsadas com muitos veículos de passeio, ou seja, o transporte não consegue desenvolver rapidez e também não consegue desenvolver grande versatilidade de exportação. Esse é um gargalo da economia brasileira que precisa ser resolvida. As grandes formas de transporte de carga deveriam então ser através das ferrovias, da rodagem através de trens. Temos aqui então os principais pontos de deslocamento. Mato Grosso é o local então de grande versatilidade de produção de soja e Porto de Itaqui é um dos grandes exportadores. É preciso levar dessa porção produtora através de estradas até o Porto de Itaqui, também até o Porto de Manaus, o Porto Velho e também aqui o Porto de São Francisco. No nordeste do Brasil, Maceió é o local onde então tem grande produção. O crescimento das exportações de soja no Brasil, elas vêm em crescimento desde o ano de 2003, quando temos um aumento expressivo das exportações, principalmente abrindo comércio com a China. Anteriormente, o crescimento ele vinha acontecendo, mas de forma mais lenta. A partir então de 2003, 2004, o crescimento então é exponencial para principalmente o mercado consumidor oriental, China, por exemplo. O crescimento do agronegócio traz diversos impactos ambientais, principalmente na mais cobiçada produção agrícola atual, que é a produção de soja. Grandes destruições estão acontecendo na região norte do Brasil, com queimadas na região amazônica e a destruição da biodiversidade para a introdução, então, da cultura do grão de soja para a exportação, não para a alimentação direta, mas sim para ração, para a produção, então, de gado, de frangos e suínos no mercado internacional.
Algodão é um dos destaques da produção brasileira. Existe o algodão tanto arbóreo como o algodão herbáceo, ou seja, o algodão plantado em árvores, na forma de árvores, e o algodão, então, é na forma de ervas, ou seja, herbáceo. O cultivo do algodão arbóreo em árvores é um cultivo permanente, enquanto o algodão herbáceo ele é um cultivo temporário. Planta-se, então, essa cultura de árvores e vai fazer várias colheitas com essa mesma planta. No semiárido do sertão e do agreste nordestino, como tem uma região mais seca, o algodão se adaptou muito bem a essa região do Nordeste. Esse algodão arbóreo, ele tem fibras longas e de grande aceitação no mercado externo. A produção é pequena porque não permite a mecanização. A produção é manual, portanto não mecanizada, baixa produtividade, mas grande aceitação internacional devido às fibras serem mais longas. Já o algodão herbáceo, ele é uma cultura temporária. A hora que se faz a cultura, depois se retira a planta e é preciso recultivar novamente. O centro-oeste, o sudeste e o sul do Brasil são destaques no algodão herbáceo, enquanto o nordeste do Brasil é destaque no algodão arbóreo. Estados Unidos é o grande exportador de algodão internacional. O Brasil pode tornar-se o segundo maior exportador, passando a Índia, que até o momento, então, ela é consagrada como a segunda maior exportadora, produtora de algodão do mundo. A China é a grande promessa de exportação de algodão do Brasil. A China alertou que iria comprar toda a produção de algodão brasileiro se houvesse mercado consumidor. O algodão do Brasil ele está focado nas áreas interioranas do país, como Mato Grosso do Sul, como então oeste da Bahia, principalmente em Goiás, e para o cultivo de algodão é necessário muito investimento em agrotóxicos. Daí então a poluição de rios, poluição de aquíferos, poluição de lagos, afeta a produção de mel, de abelhas, pássaros e assim por diante, sendo então alerta para o mundo inteiro de que o Brasil, na última década, enquanto o mundo aumentou a produção de agrotóxicos, de agroquímicos em 93%, o Brasil aumentou em 190%. Quando falamos em trigo, faz parte da alimentação básica do brasileiro para fazer, por exemplo, pão, bolacha, pizzas. A cultura ela é de clima temperado. Os grandes produtores são Estados Unidos, Canadá, Argentina. Trigo gosta de clima de estação de primavera, verão, outono e inverno. O sul do Brasil tem essa variação climática. O trigo gosta de ambientes mais frios, daí o Brasil não ser um grande produtor de trigo, sendo mais barato comprar de fora o trigo do que produzi-lo dentro do país. O Brasil, então, consome cerca de 12 milhões de toneladas de trigo por ano. Existem mais de 170 moinhos localizados em 19 estados e empregam milhares de pessoas. 41% do trigo é nacional, o Brasil precisa importar trigo de fora. Argentina, Uruguai e os Estados Unidos lideram as vendas de trigo para o Brasil. O Brasil compra muito trigo, por exemplo, da Argentina. Estados Unidos agora é o grande fornecedor de trigo para o Brasil. Paraná e Rio Grande do Sul são os principais produtores de trigo por ter terras altas e climas mais frios. Quando falamos em milho, o milho ele é utilizado, ele é plantado em várias áreas do Brasil. Quase em todo o Brasil nós temos a produção de milho. Concentra-se nessa região
centro-oeste, na região sudeste e na região sul do Brasil. Antes da soja, o milho ocupava a maior produção. A produção em todo o país é para subsistência, mas também temos a produção para exportação. Essa sim é muito mecanizada e tem uma elevada produtividade, como acontece com soja. Então, no passado, o milho era o principal grão, atualmente, então, é a soja, destinado à ração para aves, suínos e gado leiteiro. O milho é base alimentar, só que não é utilizado para pessoas, mas sim para o agronegócio, para fazer ração para aves, para suínos e o gado leiteiro. O Brasil é o terceiro maior produtor de milho mundial. Quando falamos em arroz, é um grão de origem tropical. O Brasil é um país tropical. Ele é um grão típico de um país de subsistência. Por exemplo, a agricultura de subsistência é para a alimentação da própria população, um grão de grande importância alimentar. Cultivada em todo o Brasil, todo o mundo tem a produção de arroz. A China é uma das grandes produtoras de arroz mundial. Existe o arroz irrigado, principalmente aqui no sul, com abundância de água, e também no centro do Brasil e principalmente no Nordeste é utilizado como uma produção em terras altas, ou seja, é preciso irrigar esse arroz, essa produção. Aqui nós temos um exemplo na região sul do Brasil, como tem abundância de água, então planta-se o arroz em áreas alagadas. É a base alimentar do Brasil, junto com o feijão. O arroz irrigado está nas várzeas dos rios. Então, nas proximidades do rio, aqui nós temos um rio, esse rio então tem a cheia dele, ou represa-se esse rio, para que essa água então possa estar permanentemente aqui irrigando esse importante grão. O arroz de sequeiro é um arroz então que não se utiliza de água, por exemplo, no Nordeste do Brasil, tanta água, né? Então, é chamado de arroz de sequeiro, geralmente numa região mais elevada, planalto, e depende então de chuvas. Arroz é base alimentar do Brasil. O arroz, 70% da produção de arroz está na região sul do Brasil. Se repararmos então nessas áreas coloridas dentro do mapa do Brasil, percebemos que aqui no sul realmente é a área onde há a maior produção de arroz. Existe o arroz em terras altas, que cada vez vem aumentando mais a sua produção, e o arroz, então, em áreas próximas aos rios, em áreas alagadas, o chamado de arroz irrigado. O Rio Grande do Sul é o maior produtor nacional de arroz. O destaque está para o Vale do Jacuí, o rio que joga água na Laguna dos Patos, ou conhecida como Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul. O MST, o Movimento Sem Terra, produziu em 2020 a maior safra de arroz orgânico, ou seja, sem o uso de agrotóxicos, da América Latina. Foi um grande destaque internacional. Na pandemia do coronavírus, grande parte do MST produzia alimentos e doava esses alimentos para as áreas de periferia das grandes cidades. Quando falamos em banana, temos a produção nacional de 6 bilhões de toneladas por ano desse importante alimento, uma das frutas mais consumidas do Brasil. Fruta mais consumida do Brasil com baixos preços. Os baixos preços preocupam, então, os produtores. Se o preço cai muito e o preço do combustível aumenta, então essa produção fica deficitária. Vassoura de bruxa é uma doença que está destruindo, então, bananais inteiros. E é muito difícil fazer o controle dessa doença. Ele resseca e leva ao pé de bananeira à morte. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, busca introduzir novas espécies resistentes de banana no mercado nacional. Temos aqui uma área de produção de bananas.
São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Minas Gerais são os grandes produtores de banana do Brasil. Quando falamos em citricultura, temos então a laranja, que é um importante segmento do agronegócio brasileiro. Até 1983, ou seja, em 1985, os governos militares do Brasil saem do poder e começa então novamente a redemocratização do país. Até 1983, os Estados Unidos lideravam a produção de laranjas, mas problemas climáticos nos Estados Unidos abriram espaço para a produção de laranja do Brasil para exportação para os Estados Unidos. Um frio intenso e geadas, então, reduziram a produção na Flórida, abrindo espaço para o mercado brasileiro de laranjas. O Brasil é o grande fornecedor para os Estados Unidos na entre-safra de inverno. Ou seja, quando é inverno nos Estados Unidos, para nós é verão. Lá o inverno é de grande agressividade e a laranja, então, não consegue ser produzida no país. Então, o Brasil é o grande fornecedor na entre-safra americana. Doenças estão obrigando o uso cada vez maior de venenos, de agrotóxicos na cultura de laranja. Agricultores estão substituindo por cana-de-açúcar por ser mais resistente e menos custosa. 30% da produção do Brasil está em São Paulo, na produção de laranjas. Ataques de pragas e problemas climáticos desestabilizam a produção anual de laranjas. Então, o gráfico sempre é muito variado, dependendo então do clima e dependendo então de pragas. Fruticultura no Vale do Rio São Francisco. Aqui nós temos o Rio São Francisco, que nasce em Minas Gerais e corre para o nordeste do Brasil, dividindo Alagoas e Sergipe, dois importantes estados do nordeste do Brasil. Temos aqui o Rio São Francisco e nas beiradas desse rio, nas margens do rio, tanto de um lado como de outro, percebe-se então aqui uma área preparada para fazer agricultura. Aqui nós temos uma aproximação, temos aqui a transposição do Rio São Francisco, e essa transposição do Rio São Francisco permite então que água seja lançada aqui nessas regiões próximas à transposição, possibilitando o desenvolvimento da fruticultura em uma região seca do Brasil. Temos então aqui o Vale do Rio São Francisco. O Rio São Francisco nasce lá em Minas Gerais, vai correndo para o norte, passando pela Bahia, encostando aqui no Piauí, dividindo então Alagoas e Sergipe, importantes estados do Brasil. Temos aqui o Vale do Rio São Francisco e é nessa região do Vale do Rio São Francisco que é feito então o plantio de frutas, utilizando então da irrigação do Rio São Francisco. E também fazendo a perfuração e retirando água de profundidade dos aquíferos. Entre as fruticulturas do Vale do Rio São Francisco existe então uma agricultura irrigada de grande importância. O destaque está para Minas Gerais, Bahia e Pernambuco. Minas Gerais, Bahia e Pernambuco são grandes produtores de frutas. Cerca de 120 mil hectares de hortaliças de frutas são, então, cultivadas na região nordeste do Brasil. A região consagrou-se como a terceira maior produtora de frutas do mundo. Adaptação da cultura de irrigação aos solos pedregosos. Tem muito solo pedregoso, então a Embrapa fez uma adaptação das frutas para a irrigação em solos pedregosos, em uma região de clima semiárido, com muita insolação, muito sol o ano inteiro e pouca chuva. Enquanto na Amazônia chega a chover 5.000 milímetros de água por ano, na região nordestina do Brasil chove o equivalente a 750 milímetros de chuva. A produção de uvas e de manga estão voltadas para o mercado externo. Limão, melancia, goiaba, mamão,
coco geram cerca de 240 mil empregos diretos nessa região. Quando falamos de mandioca, mandioca é produzida no Brasil inteiro. E aqui nós temos então Pará, Paraná, Bahia, Maranhão, São Paulo, Acre, ou seja, todos os estados do Brasil. Mato Grosso é o que menos planta mandioca porque está voltado para o plantio de soja. Então, temos no Brasil inteiro, para a subsistência, essa importante cultura de mandioca. A produção ela vem caindo, se compararmos então a produção de 2014 para 2015, em 2020 vem se agravando esse quadro. Então, de 2014 existia uma agricultura, em 2015 aconteceu outra, uma expansão. Mas se você reparar, existe aqui uma retração em diversas áreas do Brasil, diversos estados retraíram a sua produção de mandioca, trocando pela produção, por exemplo, de soja. Acre, Amazonas, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul e também o Amapá e mais alguns estados do Nordeste tiveram uma queda na sua produção de mandioca. Quando falamos em feijão, é base de produção brasileira, feijão. A região que mais produz feijão no Brasil é a região sul, com 32%. Nós temos aqui, seguido pelo Sudeste, com 27%, depois o Centro-Oeste e depois o Nordeste. O último, na produção de feijão, é a região norte do Brasil, que tem lá, então, uma rica, ainda, floresta heterogênea, ainda de pé, mas sofrendo um colapso gigantesco para a produção não de feijão, mas para a produção de soja. O feijão também é produzido em todos os estados do Brasil e é utilizado basicamente para a subsistência do país, não para o mercado de exportação. O feijão não tem grande aceitação no mercado internacional. Vimos então, pessoal, nessa aula sobre o nosso módulo 20, outros produtos da agricultura do Brasil. Soja, algodão, trigo, milho, arroz, banana, laranja, fruticultura, mandioca, feijão. Ficamos por aqui, até a nossa próxima aula. É isso aí.